Aleluia. A paz do Senhor é para os irmãos, amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar esse culto? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Te agradecemos por estar na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por o Senhor nos ter sustentado até aqui no dia de hoje, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor amado, estender as suas mãos sobre esta casa, Senhor amado. A partir deste momento, Senhor amado, a todos aqueles que aqui estão, aos que estão chegando também, Senhor amado, que o Senhor os traga em segurança, Senhor. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha receber nossa adoração, Senhor, porque nós estamos aqui, Jesus, somente para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor amado, porque nós queremos sentir a Tua presença, Senhor amado. Nós queremos sentir o Teu calor, nós queremos sentir o Teu abraço, Senhor. Então faça-se presente no nosso meio, Senhor amado. Sinta-se à vontade no nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos, Jesus. E já te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar vocês para continuar de pé, né? Vamos louvar a Deus aqui. Antes da gente louvar ao Senhor, gostaria de ler aqui uma passagem aqui da Bíblia, que se encontra em Salmo 96. Vou ler só alguns versículos. E esse hino que a gente vai cantar agora é um hino que eu gosto bastante mesmo. Sempre que eu tenho a oportunidade de sugerir ele aqui, eu sugiro ele, porque é um hino que eu particularmente gosto muito dele. Eu vou ler aqui em Salmo 96. Vou ler aqui só os primeiros versículos. Diz: cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e de noite, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face e formosura no seu santuário. Então que nós possamos cantar ao Senhor, porque Ele é bom, amém? Vamos cantar? Tu és bom? Aleluia! Os irmãos podem bater palma, pode pular, pode cantar, pode ficar à vontade. Em alta voz direi
as vozes de novo essa parte? Cantarei. Porque tu és bom, cantarei. Porque tu és bom, cantarei. Porque tu és bom pra mim cantarei. Porque tu és bom, dançarei. Porque tu és bom, gritarei. Porque tu és bom pra mim. Aleluia! Ele é bom para nós, amém? Independente da circunstância, independente do momento, Ele é bom. Independente se a gente acha que está sendo bom ou não, Ele é bom em todo tempo, amém? A palavra dele continua dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente de se você esteja achando que as coisas estão boas ou não, tudo está cooperando para o nosso bem, amém? Vamos continuar louvando, falando que Ele é o cordeiro e Ele é o leão, amém? Glórias a Deus.
Volta o slide aí pra gente, Cris. Nosso Deus é o leão de Judá. Rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Aleluia. Nosso irmão Israel. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura aqui da Bíblia. Vai ser em Mateus 27, 45. Eu vou ler na versão que está ali, tá? E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Só aí. Tá. Fala sobre a crucificação de Jesus, mas especificamente sobre a morte dele, né? Que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E muitas das vezes a gente se sente assim, desamparado, sozinho, mas a gente esquece que Deus está no controle de tudo, né? Deus está acima de tudo e Ele que nos fortalece nos momentos que estamos fracos, tá? Então, independente da situação, né? Que nem Jesus estava morto praticamente e mesmo assim Ele disse isso, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo assim, Deus não se esqueceu dele, né? Ele era filho de Deus, assim como a gente é hoje, que por intermédio de Jesus, a gente é considerado filho de Deus, tá? Pode fazer a oração, né? Vamos fazer a oração aqui, tá? E a gente em seguida vai estar recolhendo os dízimos e as ofertas, tá? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos, Senhor, na Tua presença, Deus. Nós estamos elevando as nossas vozes a Ti, Pai. E por mais que sintamos, Deus, que estamos sozinhos, Deus, que estamos sem privilégio algum, Senhor, de ser chamado filho de Deus, Pai, nós temos que nos lembrar, Senhor, que nas dificuldades é assim que o Senhor se faz presente, Pai, é assim que o Senhor quer ver a nossa verdadeira força, Deus. Então, Senhor, continua se fazendo presente aqui, Pai, se faz presente na vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor som dos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão dizimando e ofertando na Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vocês têm medo de mim? Vocês têm medo aqui do público? Tá todo mundo sentando aí pro fundo. Eu gostaria de pedir, se não for incômodo, se vocês puderem também, se vocês pudessem se assentar nos bancos da frente, será que vocês podem fazer isso? Gabi, Ana Ju, Anderson, Joelzinho, vem mais pra frente, Kelly, Nívia, Dora também, Sandrinha, se puder vir um pouquinho mais pra frente da gente aqui, a gente sentir vocês mais perto também, vocês podem fazer isso? Vamos continuar adorando o nome do Senhor? Falando, eu navegarei? Esse hino é um hino bem conhecido, acho que todos já ouviram esse hino, é um hino bem simples, gostaria que toda a igreja cantasse conosco, amém?
agora ficou melhor. Estão todos aqui pertinho. Aí, galera. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Ele te compreende. que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei
estamos aqui para te adorar, ó Pai. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui só para te louvar, só para te engrandecer, Senhor. História
seja agora, vem derrama o seu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Como é bom a gente chamar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa liberdade que nós temos de poder louvar o nome dEle. Eu estarei orando aqui para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Mas antes eu queria ler um versículo da palavra de Deus, que foi lido nesta manhã, na nossa consagração, na oração. Eu não sei o que Deus tem preparado nesta tarde, através da sua palavra, para a minha e para a sua vida. Mas eu quero recitar esse versículo. Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. E certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Aleluia. Nessa manhã nós somos surpreendidos com essa palavra. E essa palavra nos tocou durante este dia de hoje, que o Senhor guarda as nossas vidas, o Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a nossa saída, e o Senhor guarda a nossa alma, o mais importante de tudo, amém? Eu quero estar aqui chamando o nosso pastor Maurício, que está aqui nesta tarde, cooperando conosco, nos ajudando, a sua família está aqui também presente. Que Deus já possa abençoá-los em nome de Jesus. E nós estaremos orando para recebermos a palavra do Senhor Jesus. Nós ofertamos a Deus os louvores a Ele. Nós entregamos a Ele um louvor que, à medida de nossas forças, nós não somos perfeitos, mas nós fizemos o nosso melhor para Deus. E Deus tem uma palavra reservada para o meu e para o seu coração. Amém? Deus eterno e todo-poderoso, aqui está o teu servo, irmão Maurício, Pai. Ele e tua família veio aqui nesta tarde, Senhor, cooperar conosco. Eu creio que o Senhor colocou a palavra no vosso coração, Pai. Nós não estamos aqui preocupados com quantidade de pessoas, porque nós não viemos aqui cumprir um protocolo. Nós viemos aqui te adorar, Senhor. Nós viemos render-te graças. Nós viemos prostrar aos teus pés, apresentar as nossas fraquezas. E agora nós viemos aqui alimentar, Senhor, da tua poderosa palavra. Que eu tenho certeza que ela encontrará um coração aqui, Senhor, que está sedento, que está aguardando por esta palavra. Pai, usa o teu servo com poder, ousadia, e o teu Espírito Santo fale através da vida dele, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A paz, irmãos. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, os jovens, aqueles que estão cooperando com esta obra, com esse trabalho tão especial. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. É sempre bom vir a esta casa, esse lugar que não é outro senão a casa do Senhor, mas onde eu encontro verdadeiros amigos, irmãos, pessoas que já moram no nosso coração, que
tem compartilhado com a gente momentos de alegria na presença de Deus, onde a gente tem caminhado junto, e é um privilégio poder caminhar junto com os irmãos, embora às vezes distantes, né? Mas juntos, porque nós somos unidos pelo mesmo Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos comprou e nos fez irmãos e membros da mesma família, a família que vai morar no céu. Amém? Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas eu coloquei aqui no meu coração e creio que Deus vai trazer para vocês algo interessante da parte dele sobre o tema que foi colocado. E para isso eu queria abrir a Bíblia e que vocês me acompanhassem em Atos capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, e depois eu vou ler o versículo 8. Obrigado, irmão, Deus te abençoe. Diz assim o primeiro versículo: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E o versículo 8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pode se assentar. Esse texto, embora muito conhecido, ele traz para a gente revelações muito marcantes e brilhantes e especiais, não só na vida dos discípulos, daqueles que viveram lado a lado com Jesus, mas para nós também nos dias em que nós caminhamos e que procuramos viver na presença dele. Nós lemos um texto em que trata justamente do período pós-morte de Jesus, período em que Jesus ressuscitou. Mas antes de Jesus ressuscitar, em que ele escolhe os seus discípulos e convive com os seus discípulos, a vida que os discípulos viviam era uma vida muito maravilhosa. Os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus curar, de Jesus ressuscitar, de Jesus multiplicar pães e peixes, de Jesus andar sobre o mar, de Jesus acalmar a tempestade. Ou seja, eles conseguiram viver e ver sinais, prodígios e maravilhas que nós hoje não vimos da mesma forma que eles viram. Mas Jesus sempre alertava a eles que ele precisava cumprir a sua missão, e a sua missão maior era ir até a cruz, mas que ele não ficaria morto, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Só que as palavras nem sempre caem como elas devem cair, e as coisas às vezes como dizem no chavão, a ficha só cai quando as coisas realmente acontecem. E os discípulos, eles ficaram meio que atônitos, eles ficaram desesperados, por não assim dizer, eles ficaram muito abalados e muitos deles desanimados quando Jesus morreu. E mesmo tendo ressuscitado, e mesmo tendo se apresentado a eles, falado: eu estou aqui, eu estou vivo, e eu estou com vocês. Mas para eles isso não era suficiente. É como se tivessem tirado o chão deles. A presença de Jesus era muito marcante, era aquilo que dava segurança.
Era aquilo que dava para eles a certeza de que eles conseguiriam cumprir a missão que o próprio Jesus havia dado. Porque a missão que Jesus deu para eles foi a maior missão que algum homem na terra pode ter recebido, que é de pregar e anunciar o Evangelho a toda criatura. E essa missão tornou-se difícil para eles desde o momento em que Jesus agora não está mais junto com eles. Fisicamente, Jesus não está mais com eles. Em espírito, sim, mas fisicamente não. E nesse contexto, muitos dos discípulos voltaram até a fazer as suas atividades. Pedro voltou a pescar e outros foram fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. Porque bateu dentro deles um desânimo, uma incerteza, um desespero, talvez, uma dificuldade de cumprir aquilo que Deus havia ordenado, que Jesus havia ordenado para eles. E Jesus, em uma dessas aparições, depois de ressuscitar, e até que nós lemos nesse versículo, do capítulo 1 de Atos, ele dá uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E foi uma ordem, e eles obedeceram essa ordem. E quando eles obedecem essa ordem, lá no cenáculo, cerca de 120 pessoas reunidas, orando, buscando a Deus, elas são visitadas pela presença especial, por essa obra tão grande, que é a presença do Espírito de Deus, que quando invade a nossa alma, quando entra dentro de nós, a gente não se contém, a gente se alegra, a gente salta de alegria, a gente dá pulo, a gente fala em línguas estranhas, a gente se alegra de uma forma tão especial, porque a presença de Deus é muito forte, é muito impactante. E eles tiveram esse privilégio quando eles obedeceram a ordem do Senhor. Mas por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou introduzindo o assunto? Porque o que me passaram, desde que pelo menos foi o que eu entendi, é que o que se propõe nesse mês, dentro desses cultos, é entender o poder do Espírito Santo. O porquê deles terem recebido e o porquê deles terem sido tão abençoados e tão blindados e tão, de uma forma tão especial, terem sido revestidos de uma virtude, de uma unção, de uma graça tão especial da parte de Deus. E é justamente sobre isso que a gente quer discorrer nessa noite, fim de tarde, início de noite, que a gente quer comentar. Por quê? O que precisava, o que nós precisamos, o que os discípulos precisavam entender quando eles são visitados com a pessoa do Espírito Santo. E dessa perspectiva, eu entendo, eu creio que o Espírito de Deus, que o propósito especial da vinda do Espírito de Deus na vida dos discípulos, também nas nossas vidas, é nos mover para irmos além e muito além. O Espírito de Deus moveu os discípulos, capacitou os discípulos para uma missão muito especial, além daquilo que eles pensavam e imaginavam. E o Espírito de Deus está movendo em nós para que também possamos ir além. O que Deus tem para nós, o que Deus tem reservado para nós nos nossos dias, aquilo que Deus tem esperado e que tem colocado nas nossas mãos para fazer, são coisas tão importantes, tão relevantes, tão especiais, tão tremendas, que a nossa mente ainda não conseguiu discernir, mas Deus vai nos levar além. Deus vai nos levar além. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês nessa tarde. Vem comigo nesse texto e participa comigo desses tópicos que eu vou conversar com vocês nessa tarde. O Espírito Santo, ele vive em nós, ele está em nós, e como pessoa ele se relaciona conosco, e ele vem nessa noite e a cada dia das nossas vidas nos capacitar, não só para ver além, mas para amar além e, por último, obedecer além. Nós precisamos e nós temos recebido de Deus o entendimento e a capacidade, o Espírito Santo está atuando em nós, para que nós possamos ver além do que os nossos olhos podem ver. O Espírito de Deus está nessa tarde, falando contigo, colocando no seu coração essa primeira palavra, esse primeiro aspecto do entendimento sobre a ação do Espírito Santo. Ele está aqui, falando para você, que os seus olhos precisam ver além, que os nossos olhos espirituais precisam ver além do que nós estamos vendo.
A visão dos discípulos em relação à missão, como eu já coloquei, a missão que Jesus havia entregado para eles, de pregar o Evangelho, ela estava embaçada, ela estava obscura, ela não estava clara. O medo, devido à perseguição religiosa naquela época, e havia perseguição, e eu entendo que eles estavam com medo, e realmente é fato, eles se sentiam amedrontados, ameaçados em função da perseguição. Isso fazia com que eles se sentissem recuados, e não davam a eles condições de ir além, de avançar, de cumprir a missão. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, quando o Espírito de Deus os visitou, irmãos, não tem para ninguém. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, não tem nada que nos impede de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando o Espírito de Deus veio na vida dos discípulos, irmãos, um dos primeiros milagres que aconteceu na vida de Pedro, e quem era Pedro? Pedro, aquele que, muito embora fosse afoito, foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E nessa pós-vinda do Espírito Santo, pós-unção do Espírito Santo, pós-dia de Pentecoste, Pedro é um daqueles que sobe com João ao templo, e o primeiro milagre acontece. Ele cura um coxo em nome de Jesus, um coxo de nascença, em nome de Jesus, levanta e anda. E diz o capítulo 2 de Atos, que Pedro, na sua primeira pregação, ele conseguiu arrastar com ele quase 3.000 almas. Quando o Espírito de Deus veio sobre a vida desses discípulos, tudo mudou, a visão ficou clara. O entendimento do que o Espírito de Deus queria com eles começou a ter uma outra dimensão. As escamas caíram, eles conseguiram ver além. Eles conseguiram entender que o que Deus tinha com eles ia muito além do que eles estavam imaginando. Irmãos, o que Deus fez com os discípulos, não só com Pedro, mas com aqueles 12 homens, chegou até nós. E hoje nós estamos aqui, porque o Evangelho chegou até nós. E esses homens foram os instrumentos que Deus usou. Os discípulos de Jesus foram os homens que Deus selecionou para começar uma obra que continua e que vai ainda perdurar por muitos e muitos anos. O Espírito Santo abriu a visão dos discípulos e eles enxergaram o mundo espiritual de uma forma bem melhor e maior. Tem uma passagem no Antigo Testamento que eu gosto muito, e às vezes quando eu prego, assim, eu gosto de falar sobre essa passagem, porque ela fala justamente de visão espiritual. Ela está no capítulo 6 de 2 Reis. É uma passagem também conhecida, em que o profeta Eliseu, ele tinha um discípulo que se chamava Geazi, um jovem como vocês. E teve um momento da vida deles, na história deles, que eles estavam encurralados. O rei da Assíria, chamado Ben-Hadad, ele havia cercado a cidade de Samaria com todo o seu exército, né? Durante o período noturno, às escuras, porque o inimigo sempre faz assim, ele faz às escuras, ele faz no momento em que você não está vendo. Essa é uma das estratégias do inimigo. E na manhã seguinte, quando esse jovem acorda e ele sai da tenda, ele olha assim, opa, o que eu estou vendo? E ele se espanta, porque ele vê um exército. E não era um exército pequenininho, era um exército numeroso, era muita gente, eram carros, eram pessoas bem armadas, bem equipadas, prontas para destruir e acabar com a raça deles. E aquilo traz uma certa insegurança normal, é natural. O medo vem e toma conta do coração daquele jovem. E aí ele correndo vai à procura do seu mestre, na época Eliseu, o profeta, e fala: Eliseu, a situação está difícil, nós vamos morrer. O exército do rei da Síria está aqui e vai acabar com a nossa raça. E calmamente, elegantemente, de uma forma muito tranquila, Eliseu fala para ele assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é uma palavra muito forte e ao mesmo tempo brilhante, porque revela da parte de Eliseu uma confiança e um relacionamento de intimidade com Deus. Geazi não entendeu nada, ficou assim: como é que pode estar dizendo que tem um monte que a gente, que eu estou vendo é um monte de inimigo, não estou vendo um monte de pessoas com a gente, só tem eu e você, Eliseu, que monte é esse? E aí, nessa situação, Eliseu
calmamente, mais uma vez, ora a Deus e fala assim: Senhor, abre os olhos do moço, abre a visão espiritual, faz ele entender que conosco está o Espírito de Deus, conosco está o próprio Deus, dentro de nós vive e reside de uma forma muito especial o Espírito de Deus. E quando Eliseu ora, quando ele clama a Deus, quando ele intercede a Deus pela vida do moço, a visão espiritual daquele moço abre, e aí ele vê os carros, os cavaleiros, os exércitos de Deus ali junto com eles. E aí ele fica assim espantado e se alegra, porque ele vê, ele tem uma visão de Deus, uma visão espiritual. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente precisa ficar vendo o anjo, não, mas a gente precisa ver aquilo que Deus tem para nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos que ter essa visão, temos que ter esse entendimento. O Espírito de Deus nos leva a entender que Ele, como pessoa, se relaciona conosco e Ele nos garante a vitória. Deus nos alicerçou para uma guerra, nós estamos em guerra, irmão. Parece que não, parece que está tudo tranquilo, não está não. Nós estamos em campo de batalha, todo dia nós vivemos uma batalha. Nós pelejamos, nós somos os soldados do Senhor. E nessa nossa batalha nós somos assustados, nós vivemos às vezes encurralados, o inimigo se levanta de muitas formas, mas a gente tem que ter uma visão da parte de Deus de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quem é o maior? É o Espírito de Deus que está em nós. E é nessa confiança e nessa certeza que a gente precisa caminhar, porque os assombros, os assustos, as pestes, tudo isso está ao nosso redor. Nós vivemos dias que nós nunca pensávamos viver, gente. Hoje nós estamos dentro do templo do Senhor com máscara, às vezes não conseguindo nem falar direito. O que é isso? É batalha. Mas maior é aquele que está em nós. Nós temos que ter essa certeza. E isso precisa alimentar nossa alma todo dia, porque todo dia nós vamos precisar lutar e vencer em nome de Jesus. Nós não podemos ficar com medo. É claro que o medo muitas das vezes vem querer tomar conta do nosso coração, mas se o medo está querendo te paralisar, se o medo está querendo te impedir de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, de fazer aquilo que Deus confiou a você, clame a Deus e peça para que Ele venha sobre a sua vida de uma forma sobrenatural, abra a sua visão, te dê o entendimento, te dê a certeza e a clareza de que Ele está com você para te fazer mais que vencedor. E não só o Espírito de Deus veio sobre os discípulos naquele dia de Pentecostes, para fazê-los entender que a sua presença era para que eles pudessem ver além, mas também para, como eu coloco aqui o meu segundo aspecto da minha meditação, para amar além do que julgamos ser suficiente. Amar a Deus é um dos mandamentos mais fortes que a gente tem. E o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. E nós precisamos amar como Jesus amou, com um amor sacrificial. Isso não é fácil. Amar a forma como Jesus nos ensinou, como Ele colocou no Sermão da Montanha. Se alguém te der uma face, se bater numa face, dá outra. Se alguém te pedir a sua veste, dê a sua capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Ou seja, se entregar, ser abnegado, se doar. Amar com sacrifício não é fácil. Amar a vocês que me amam é fácil. Amar o meu amigo é fácil. Mas amar o meu inimigo não é fácil. Mas o que Deus quer de nós é que nós amemos justamente os nossos inimigos, não só os nossos amigos. E pós-Pentecoste, pós esse capítulo que nós lemos aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos do Espírito Santo, como assim, alguns chamam, no capítulo 7, nós temos uma passagem muito interessante, que é uma passagem que narra a vida de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir do cristianismo depois de Jesus, um dos discípulos de Jesus. Esse homem era um homem tão íntimo de Deus, uma pessoa tão abnegada, uma pessoa tão voltada, tão crente, tão fiel ao Senhor, tão cheia do Espírito Santo,
que ele, na sua perseguição, ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo sacrificado ali, estava indo à morte por pedradas. E no finalzinho, já não aguentando mais, nesse processo de apedrejamento, de morte, porque servia a Deus, porque era um discípulo de Jesus, ele cai de joelhos no chão, ele se prostra, e ele faz a seguinte oração: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que amor é esse? Quem é capaz de amar assim? Só aqueles que entendem que o Espírito de Deus vive em nós, para que nós possamos viver essa realidade. Não se consegue amar dessa forma se você não se dedica e não busca o Espírito de Deus na sua vida. Não consegue, irmão. Naturalmente, um homem normal, natural, ele jamais vai conhecer e amar dessa forma, se ele não buscar em Deus capacidade para isso. Mas a nossa alegria e a nossa certeza é saber que esse Espírito nos capacita a isso. Não só capacitou Estevão para ser o primeiro mártir pós-cristianismo, pós-Jesus, mas ele está capacitando muitos irmãos hoje. Muitos têm morrido, muitos têm sido perseguidos e morridos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E eu achei interessante ainda nesse capítulo, que uma pessoa que estava comandando e que estava liderando aqueles que estavam matando Estevão, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava ali, no mesmo contexto, ali junto, unido com as pessoas que estavam apedrejando Estevão. E é interessante, irmãos, que essa oração aqui, uma oração de um homem que tinha o Espírito de Deus, que amava ao Senhor, ela foi ouvida. Porque não só ele, mas muitos outros, mas em especial aqui, Saulo de Tarso, foi alcançado por essa graça. E ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, como a gente conhece, na época da igreja primitiva. Deus ouviu a oração de Estevão, mesmo na morte, mesmo sucumbindo, e resgata Saulo para ser uma testemunha viva do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E aí eu digo para você, está sendo perseguido? Estão te maltratando? Estão te injuriando? Estão falando mal de você porque você é um crente, porque você é um jovem que serve a Deus, porque teme a Deus, porque não está nas baladas, porque não está nos fluxos, porque não está se embriagando, porque não está se prostituindo? Alegre-se com isso. Louve a Deus por isso. Alegra o teu coração, que se alguém está te perseguindo, isso é sinal de que Deus está na tua vida, de que o Espírito de Deus está atuando na sua vida. E faça como fez esse apóstolo, esse primeiro mártir, faça como Estevão fez. Ore a Deus por aqueles que estão te perseguindo. Clame a Deus pela vida daqueles que te maltratam, que te humilham, chega a dizer coisas que até não são reais da sua vida, mas porque eles não conhecem o Deus que você conhece. Mas você é um privilegiado, porque você conhece o Deus que é maravilhoso e que tudo pode. O Espírito de Deus também nos dá um entendimento, e ele veio sobre os discípulos e tem vindo sobre nós também para nos fazer entender que nós precisamos obedecer além do que a missão nos permite. Esse é o terceiro ponto para fechar essa meditação com vocês nessa noite. A ação sobrenatural do Espírito Santo, ele capacitou os discípulos a cumprir a ordem de Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Os discípulos, depois que eles foram visitados pelo Espírito Santo, mesmo em meio a muitas perseguições, porque eles foram perseguidos, a perseguição ela continuou e ela aumentou, e ela foi mais firme, mais forte, mais volumosa, mais tremenda. E eles foram perseguidos, tanto foram perseguidos que eles tiveram que sair de Jerusalém e atingirem outros povos nessa saída, nessa perseguição. Mas eles não mediram esforços, eles foram obedientes, e muitos deles foram obedientes até a morte, e morreram até como Jesus. E teve um que julgou não morrer crucificado de cabeça para cima, mas ele pediu para que colocasse de cabeça para baixo,
porque ele não se julgava, ele não se achava digno de morrer, de ter a mesma morte como Jesus teve. O que é isso, irmão? É entender que o Espírito de Deus nos capacita a obedecer, e a obedecer além do que a missão nos permite obedecer. E obedecer a Deus não é fácil. Obedecer aquilo que Deus tem para nós, cumprir a missão que Deus nos deu não é fácil. Mas nós precisamos obedecer à voz de Deus. Vocês, como jovens, já devem ter visto um filme muito falado e que eu gosto também bastante da história desse filme, do enredo desse filme, porque ele é baseado em fatos verídicos. Foi a história daquele soldado norte-americano, inclusive ele era adventista, se não me falha a memória, acho que ele era da igreja adventista. Eu creio que vocês já assistiram esse filme. Esse jovem, ele foi um exemplo para nós de obediência à missão que ele tinha recebido da parte de Deus. O nome desse filme, já pelo nome do filme, a gente já fica bem impactado. Ele diz assim: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Senhor, me ajuda a salvar mais um. A conduta daquele soldado no exército foi uma conduta tão íntegra, tão especial, mas ao mesmo tempo de muita dor, de muito sofrimento, de muita injúria. Ele passou por momentos muito difíceis dentro do seu exército, porque ele era incompreendido. Ele tinha uma missão diferente, como nós. E eles não compreendiam a missão dele. Mas ele persistiu, ele insistiu na sua missão, em obedecer ao chamado de Deus. E mesmo compreendido, ele foi até o fim. E na Segunda Guerra Mundial, quando, em meio a todo aquele tormento de pessoas sendo feridas, outras sendo mortas, ele ia e resgatava aqueles que estavam sendo feridos, tirava do campo de batalha, levava para um lugar, tratava daquela pessoa, e assim ele orava a Deus: Senhor, me ajuda a salvar a mais um, Senhor, me ajuda a salvar. E ele foi e salvou muitas pessoas. Que exemplo de entendimento do que é você abdicar da sua vida em amor, em obediência à voz de Deus, em amor às pessoas que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Às vezes a gente acha que o Espírito de Deus está em nós, e é muito bom falar em línguas estranhas, é muito bom orar, é muito bom se alegrar, é muito bom sentir a presença de Deus, ver esse ambiente cheio, se alegrar com os irmãos, é necessário, é preciso, é muito gostoso. Mas o que Deus quer falar conosco é que a gente não pode ficar somente com esta visão. A nossa visão, com relação à pessoa do Espírito Santo, ela tem que ser maior. Deus nos quer levar além. Nós precisamos entender que aquilo e o propósito que Deus tem para a gente não é simplesmente dentro de 4 paredes. O que Deus quer conosco é lá na nossa escola, é lá no nosso setor de trabalho, é lá dentro, às vezes, da nossa casa, junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos parentes, junto àqueles que ainda não conhecem a Deus. Deus nos quer levar além e nos fazer cumprir o ID que Ele deu aos discípulos e deu também a nós, os que o aceitamos e reconhecemos o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia. E eu convido a você, nessa noite, a buscar em Deus uma visão maior, uma capacitação maior de Deus, para entender o propósito dEle, para que você consiga ver, não só que Deus está em você, mas que o Espírito Santo que está em você, te leva a fazer coisas maiores. Não só ver além, mas também amar de uma forma muito especial aqueles que vivem sem Deus, sem paz e sem salvação. E ser obediente, mesmo que isso te custe sacrifício, te custe aquilo que para a gente é difícil, né? Mas que a gente possa amar e obedecer, quem sabe até mesmo de forma sacrificial. E assim o Espírito de Deus vai nos levar a uma vida mais plena, mais feliz, mais real e de um fluxo de ação do Espírito de Deus em nossas vidas,
contínua, eterna, em que o que começa aqui vai se eternizar nas mansões celestiais. Quando você chegar lá, ver tantas pessoas que você pôde ajudar e abençoar, com a ajuda, com a graça, com a unção, com a virtude do Espírito de Deus na sua vida. Porque sem Deus nós nada podemos. Sem mim nada podemos fazer, disse Jesus. Mas com Ele, com a ajuda do Espírito de Deus, com a graça do Senhor, nós podemos fazer muitas coisas. E eu creio que vocês e nós vamos ir além, além e muito além. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma semana abençoada. Deus te conduza para uma semana de vitória. E que Deus te use de uma forma muito especial, para que muitos recebam e entendam que Jesus Cristo nos ama e Ele morreu para nos dar vida e vida eterna. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe todos os irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Palavra poderosa, né, irmãos? Que nós possamos não só viver esse ambiente espiritual aqui dentro de quatro paredes, mas possamos transmitir isso lá fora, como bem disse pastor Maurício, para que o nome do Senhor seja proclamado, seja expandido, que o Evangelho seja anunciado, pois para isso que nós somos separados, né? Que Deus abençoe a vida do pastor Maurício, de toda a sua família, que ele continue usando o Senhor, né, nessa palavra maravilhosa, e que o Senhor também leve a mensagem de Cristo àqueles que se depararem diante do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que os teus pés andem, que o Senhor seja um anunciante da palavra do Evangelho de Jesus, a irmã Adriana da mesma forma, né, para que nós possamos conseguir, pela ajuda do Espírito Santo, continuar aquilo que os seus apóstolos, seus discípulos iniciaram através de Jesus. Amém? Eu vou estar orando aqui, a gente vai estar encerrando. É uma pena, né, irmãos? O horário corre. Uma palavra dessa dá vontade de a gente ficar ouvindo. É tão gostoso nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E logo após nós teremos o hino de encerramento. E às 19 horas teremos outro culto aqui. Você que pegou só um pedacinho aí pelas redes sociais, às 19 horas começa um novo culto aqui. Amém? Então se coloque de pé, nós iremos orar, agradecer a Deus. Oh Jesus, Tu és bom, Senhor, como foi cantado aqui, Tu és bom, Senhor Jesus, Tu és bom, Tu és bom. As Tuas misericórdias nos renovam a cada dia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito aqui neste lugar, Senhor. Obrigado pela vida dessas pessoas que aqui estão, daqueles que nos acompanharam, Santo Deus, esta Tua palavra, Senhor. Como eu disse, nós não viemos aqui por acaso, nós viemos aqui prestar um culto racional a Ti, Senhor. Nós viemos colocar as nossas deficiências, nossas fraquezas diante do Teu altar, para sermos renovados, para podermos começar o início da semana fortalecidos por Ti, Jesus. Não nos deixe parar, Senhor, não nos deixe ficarmos estáticos, estacionados, Pai. Move em nós um desejo de continuar, Senhor, a prosseguir, Pai. Ainda que diante de muitas situações contrárias, Pai, nós possamos olhar para o céu, saber que, como foi dito aqui, nesta tarde, Pai, que maior é o Senhor que está comigo, que está com você, que está com nós. E nós seremos vitoriosos em todas as ações que se depararem contra nós, se nós olharmos para Ti, se nós colocarmos nas Tuas mãos, nós seremos vitoriosos, porque contigo
nada pode falhar, nada pode impedir o agir das tuas mãos. Nós cantamos e louvamos aqui nesta tarde. Quem poderá te impedir? Ninguém pode te impedir, Senhor Jesus. E muito obrigado, Deus, por aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, através das redes sociais. Alcance ali corações também, Pai. Abençoa as famílias que estão nos assistindo aqui nesta tarde, Senhor. Assim como o Senhor age aqui, o Senhor tem poder para agir também nos lares, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Digamos todos juntos. Amém. Aleluia. Está encerrado este culto para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Não Vamos saia continuar. sem louvar ao Senhor. Vamos continuar louvando. Amém.